Olá, meus queridos, sou o professor Márcio e serei o seu professor de física. Na aula de hoje vamos falar de torque, também conhecido como momento de uma força. Ou seja, é uma grandeza física que descreve a tendência de uma força de girar um objeto em torno de um eixo específico. Em outras palavras, meus queridos, o torque é a capacidade que uma força tem de torcer ou girar um objeto ao redor de um ponto fixo. Vou te dar um exemplo prático do conceito de torque que é aplicado no seu dia a dia. Veja bem, imagine que você esteja trocando o pneu de um carro utilizando uma chave de roda. Quando você aplica uma força para apertar ou afrouxar a porca do pneu, você está exercendo um torque sobre ela. E quanto maior for, a distância entre o ponto em que você segura essa chave de roda e onde o eixo da porca está encaixado, maior será o torque exercido. Assim, se você precisar de mais força para afrouxar uma porca muito apertado, você poderá usar uma extensão, ou seja, aumentar o tamanho da chave de roda para aumentar a distância e, consequentemente, o torque aplicado será maior. Essa é uma aplicação simples do conceito de torque no contexto de troca de pneus, onde a alavanca dessa chave de roda ajuda a facilitar o trabalho de soltar as porcas. Vamos entender isso melhor? Então, vem comigo. Pessoal, torque ou momento de uma força é uma grandeza física que representa o poder de provocar a rotação por meio dessa força em torno de um determinado ponto. Veja que a nossa arte, onde nós temos um parafuso que está preso a uma chave, do qual ela tem uma função de uma alavanca para provocar a sua rotação. Porém, o poder de provocar o seu giro ele vai depender do módulo da força, ou seja, quanto maior a força aplicada, maior será o poder dessa chave provocar o seu giro. Outro fato extremamente importante que para provocar o seu giro é a posição onde a força é aplicada. Em nosso exemplo, nós vamos marcar aqui este ponto vermelho, onde será aplicada uma força que representamos por F. Perceba que nós temos aqui um ângulo tetra em relação ao seu giro. Temos também uma seta que está indicando a posição do ponto de aplicação em relação ao seu eixo, ou seja, o vetor que liga ao eixo de rotação até o ponto onde a força é aplicada. Sendo assim, nós temos matematicamente que o torque é igual a força vezes a sua distância vezes o seno de θ. Lembrando que no SI, no Sistema Internacional de Unidades de Medida, o torque nós trabalhamos Newton vezes metro, a força dado em Newton, a sua posição em metro e o ângulo sempre será entre a posição e a sua força. Meus jovens, vejam bem, este ângulo aqui, o tetra, ele significa o quanto ele terá de torque. Alguns podem estar assim, Márcio, eu não entendi. Veja bem, vou apresentar aqui três figuras. Nessas duas primeiras figuras, nós vamos ter aqui um ângulo, no primeiro caso, um ângulo de 0 grau. Agora eu te falo, tenta fazer uma força nessa direção e neste sentido da nossa chave. Te falo, meu jovem, você não vai conseguir fazer um torque nessa direção e nesse sentido, onde nós temos a força e a sua distância, viu? Como também você não vai conseguir para um ângulo de 180 graus. Quando você fizer uma força nessa direção e nesse sentido do seu deslocamento, que neste caso os dois caras estão opostos,
ele não realiza um torque. Por outro lado, se você quiser, né, um maior valor para o torque, facilitando a sua rotação com o objeto, é necessário que tenha um ângulo de aplicação de 90 graus, porque o seno de 90 é igual a 1. E nessa situação, isso implica que nós temos um maior torque em relação ao seu ponto. Então, meus queridos, com o ângulo de 0 graus e para 180, não é possível realizar um torque. E para o maior torque que possa acontecer é para um ângulo de 90 graus, ou seja, desde que ele seja perpendicular, pois o seno de 90 é igual a 1. Meus jovens, temos outra forma para obter o valor do torque que chamamos de linha de ação da força. Melhor dizendo, todo vetor que está contido numa reta é uma grandeza que nós chamamos de braço de alavanca. E na matemática a gente aprende que a distância de um ponto a uma reta é, por definição, sempre a menor distância, que é a distância que forma um ângulo de 90 graus. Então nós temos aqui o braço de alavanca representado por B. Percebam também que nós temos aqui essa figura de um triângulo retângulo. E como nós temos um ângulo tetra oposto pelo nosso vértice, esse nosso carinha aqui, ele será o mesmo ângulo tetra. Sendo assim, matematicamente, nós temos que o seno de tetra é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Bom, o seno de tetra, quem é o nosso cateto oposto? É o B, que é representado pelo braço de alavanca, e a nossa hipotenusa, que é a razão, né, do braço de alavanca pela a sua posição, que nós representamos por D. Vamos isolar aqui o nosso braço de alavanca e multiplicando o cruzado. Logo, nós temos que o braço de alavanca é igual à sua posição vezes o seno de tetra. Meus jovens, acabamos de aprender que o torque é igual à força vezes a sua posição vezes o seno de tetra. Lembrando aqui, torque, Newton vezes metro, o vetor força, né, é Newton, a sua posição ou sua distância em metro, e o ângulo sempre será entre a posição e a sua força. Bom, vejam bem que distância vezes o seno de tetra é justamente o que nós determinamos aqui, que é o braço de alavanca. Substituindo, nós temos que o torque também pode ser definido o produto, melhor dizendo, né, da força vezes o braço de alavanca que representamos por B. E isso nada mais é do que a distância do nosso eixo até a linha de ação desta força. Meus queridos, quando nós vamos estudar os sentidos do torque, temos apenas o sentido horário e o sentido anti-horário. Portanto, como o torque é uma grandeza vetorial que tem módulo, direção em um sentido, por definição, ele será o seguinte: quando o nosso torque produz um sentido anti-horário, o seu torque será positivo. E quando o torque for no sentido horário, por definição, ele será negativo. Bem simples assim. Meus queridos, para finalizar nossa aula sobre torque, gostaria de ressaltar a importância desse conceito fundamental em diversas áreas da física e da engenharia. O entendimento do torque não só nos ajuda a compreender melhor o mundo ao nosso redor, mas também nos capacita a resolver problemas e realizar tarefas de forma mais eficiente. Espero que vocês tenham entendido bem as informações apresentadas e que se sintam mais confortáveis ao aplicar o conceito de torque em diferentes situações práticas.
Se surgir alguma dúvida, deixe nos comentários. Agradeço pela sua participação e o interesse no assunto. Foi um prazer compartilhar o conhecimento com vocês. Um grande abraço e fique com Deus. Obrigado. Isso é física.